Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o meu partido não faz parte do governo, não tem cargos e perdemos 2 vezes a última eleição. A primeira derrota foi com a trágica morte do Eduardo Campos, nosso presidente do partido, e a segunda com a derrota da Marina e do Beto, que eram nossos candidatos. Na época, 1 ano antes da eleição, Eduardo Campos alertava o atual governo para a crise que hoje poderíamos estar vivendo. Ele estava certo, foi o único que alertou isso. Se medidas preventivas tivessem sido tomadas, poderíamos viver hoje um momento muito melhor. Ninguém esquece a redução demagógica da atual presidente Dilma na época, que reduziu a taxa de iluminação pública, tendo que aumentar muitas vezes depois o valor. Ninguém esquece que ela segurou o preço dos combustíveis para facilitar na sua reeleição, sabendo que isso teria um impacto na Petrobras, como teve. Enfrentamos uma campanha caluniosa por parte da atual presidente, que acusava a nossa candidata de, por exemplo, ter uma amiga no setor financeiro. No entanto, se comprovou que quem mais recebeu recursos desse setor financeiro, dos bancos, foi a própria candidata. Foi ela que no governo inteiro beneficiou esse setor financeiro. Ninguém ganhou tanto dinheiro no país como o setor bancário brasileiro no governo Dilma. Pois bem, nós não somos do quanto pior melhor. Reconhecemos sim os avanços de vários setores do nosso país que tivemos nos últimos anos. Mas hoje, meus amigos, precisamos e lutamos por soluções para o Brasil. Vivemos um momento de extrema dificuldade. O povo brasileiro está convivendo com inflação e recessão. Isso é explosivo. Aumenta o custo dos produtos e reduz o valor que tu tem para comprar. E aliado a tudo isso, o desemprego. O atual governo, na nossa opinião, não tem tido a autoridade necessária para enfrentar a crise. As medidas até agora propostas são todas penalizando a classe trabalhadora, retirando direitos seus e também, especialmente, o setor produtivo, que além de aumentar os impostos, tem dificultado, tem gerado falência de várias empresas. O resultado disso está nas ruas. Fábricas importantes, eu quero falar agora da fábrica Souza Cruz, que é do meu município, o município de Cachoeirinha. Souza Cruz tinha 2 grandes fábricas. Tem gente que não gosta de cigarro, eu não fumo, mas não tenho nada contra quem quer fumar. Nós vivemos num país livre. Pois a Souza Cruz se instalou em Cachoeirinha, era uma das 2 fábricas, tem Uberlândia e Cachoeirinha, com um imposto em torno de 80% do cigarro, tendo que competir com o cigarro do Paraguai, que entra no Brasil com 12% de tributação, que é só lá. Como competir? O Rio Grande do Sul, mais de 30% do cigarro é contrabandeado. No Paraná, mais de 40% do cigarro do Paraná é contrabandeado. Milhares de pessoas vão perder o emprego na agricultura e o emprego que perderam nas fábricas. Esse é o país que nós vivemos. Eu peguei o exemplo da Souza Cruz, mas poderia pegar exemplo de centenas de empresas que estão fechando no Brasil inteiro, gerando desemprego, em especial da Souza Cruz, porque a Souza Cruz, querendo ou não, gostando ou não de fumar, muitos agricultores se mantêm, pequenos agricultores se mantêm na agricultura por o fumo ser um dos produtos que mais retém o homem ao campo e que mais gera dividendos para quem planta. Fechando a Souza Cruz, fechando as empresas do fumo, muitas pessoas, muitas famílias vão ir para a cidade. Eu sempre comparo, meus amigos, minhas amigas, como é viver desempregado na cidade ou no campo. Se você vive no campo, e é por isso que eu defendo o pequeno agricultor, é por isso que eu defendo a reforma agrária, é por isso que eu defendo que as pessoas fiquem no campo, porque se você perder o emprego, perder uma safra, mas você tem o feijão, tem a galinha, tem o porquinho, tem o leite, se consegue sobreviver.
Agora, você perdeu o emprego na cidade e não tem outro emprego, você está fadado a conviver muito de perto com o problema da segurança que nós temos no país. Qual é a solução que uma pessoa que mora numa vila, como a cidade que eu moro, tem várias, Cachoeirinha, ao lado de Porto Alegre, qual é a solução que ele tem para a sobrevivência, para manter a sua família, estando desempregado e não tendo outra opção? Vendo seus filhos se aproximar do tráfico, vendo seus filhos fazer contrabando, fazer coisas ilícitas, e não tendo o que dar como alternativa. Por isso que nós estamos muito preocupados com a situação da crise, e momentos de recessão como nós temos hoje. A tributação é extremamente nefasta. As empresas fechando, porque não tem como competir com os produtos contrabandeados. Aí você aumenta os impostos das empresas. Que é isso que nós vamos fazer com o Brasil? Bom, estão dizendo que o CPMF é melhor que os outros impostos, até concordo, mas é mais um imposto. Se quer aprovar a CPMF, apresenta para nós deputados uma alternativa de redução de outros impostos. Se esse é o imposto mais justo, vamos reduzir outros impostos das empresas, porque do jeito que está, nós vamos terminar o ano com milhares de empresas fechando. Não sou eu que estou dizendo, é as empresas. Ou os deputados não estão indo nos distritos industriais, ou não estão circulando nas cidades. Nós vamos viver nos piores momentos que a nação brasileira está vivendo, se nós continuar aprovando impostos para tentar salvar o país. E o governo brasileiro, na minha opinião, não tem tido autoridade de chamar todos os setores da sociedade, trabalhador, empresário, bancos, todos os setores, para encontrar uma solução. Por que não tem essa autoridade? Qual é o exemplo que o governo brasileiro está dando de austeridade? O governo brasileiro não reduziu o CC, teve pouco impacto a redução de ministério, não reduziu, só tirou meia dúzia que não significava nada mesmo, não reduziu as viagens e faz viagens para o exterior com grandes comitivas, alugando hotéis inteiros de luxo, podendo ficar às vezes na embaixada ou alugar um hotel menor. Tem que dar o exemplo. Veja o exemplo da FAB no Brasil. Vocês sabiam que ano passado, dados da FAB, nós tivemos mais de 1.100 voos da FAB transportando dirigentes do governo brasileiro, e apenas 40 voos da FAB para transportar órgãos para transplante. Veja que eu recebi essa denúncia de vários hospitais do Rio Grande do Sul, dizendo que as pessoas não conseguiram fazer transplante porque a FAB não teve condições, porque não tinha o avião, porque tinha que transportar outras pessoas. Era transporte para político, era transporte para o adjunto do ministro, para o secretário. Olha, meus amigos, nós temos que dar o exemplo. Em todo o país, não tem ministério do país que no seu estado não tenha um espaço, um escritório. Para que o ministro precisa ir toda hora? Para que precisa ir o representante do ministério? É isso que está acontecendo. O governo brasileiro não demonstra austeridade e quer cobrar da sociedade um sacrifício sem a contrapartida do próprio governo. Veja, meus amigos, minhas amigas, a situação que se encontra o Brasil. Governo federal, por diversos erros, que está no topo da pirâmide, está com essas dificuldades. Mas agora eu queria que vocês imaginassem os prefeitos. Veja a situação dos prefeitos. Reduziu a arrecadação por causa da recessão, reduziu a arrecadação, aumentou os gastos com folha de pagamento, porque tu não tem como, com inflação não dá aumento. Se tem uma inflação de 10%, é justo que o prefeito dê esse reajuste para os trabalhadores. Então aumentou os gastos dos prefeitos e não teve aumento da arrecadação. Pois podem escrever, no final do próximo ano,
que é um ano eleitoral. Vários prefeitos vão terminar o mandato sem fechar as contas. E aí eu quero ver o Tribunal de Contas da União, que está dizendo que pedalada. O que é a pedalada? Pedalada é dizer, eu vou gastar tanto e gastar mais. Não está na lei, não podia gastar mais. Mas estão dizendo que tudo bem. Agora, quando é que o prefeito, meus amigos, pergunte quantos processos, quantos prefeitos estão pagando na justiça, ficaram inelegíveis por ter gasto em ano eleitoral mais do que podia. Isso vai acontecer com os prefeitos, e eu diria com quase certeza, com a maioria dos prefeitos brasileiros. Por isso que eu tenho certeza também, nós vamos diminuir, deputado Heitor Chu, a qualidade dos prefeitos do Brasil. Tem muita gente boa que diz, mas eu vou assumir isso que estão entregando para mim, isso que vai acontecer, eu também vou ficar impugnado. Então essa é uma situação que os municípios brasileiros vão passar em função da má gestão do governo federal. Heitor Chu, com a palavra, depois vamos abrir meu amigo. Deputado Stedley, senhor presidente, eu queria primeiro lhe parabenizar por trazer esse tema para o debate aqui na casa, dessa discussão toda, dessa conjuntura, dessa fragilização do setor industrial, porque a indústria é que, na verdade, ocupa as pessoas, dá oportunidade de emprego. Eu sou lá de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, que é o maior polo do setor do tabaco. Milhares e milhares de pessoas têm a oportunidade de ter um emprego, uma condição de produzir, graças às empresas que estão lá, dentro de um processo integrado há quase 100 anos, deputado Gilberto. O produtor recebe os insumos, o produtor recebe assistência técnica, as empresas compram o produto desse produtor e que geram milhares e milhares de oportunidades de trabalho dentro das empresas, e muitos agricultores que primeiro fazem a safra, deputado Stedley, depois vão trabalhar dentro da empresa para fazer o processamento dentro da usina do tabaco. E agora, por exemplo, nós estivemos surpreendidos com o fechamento da fábrica de cigarros da Souza Cruz. São 200 pessoas, 200 famílias sem emprego, sem o pão nosso de cada dia, e mostra mais uma vez a importância da indústria, do fortalecimento do desenvolvimento do setor industrial. E muitas vezes aqui e lá no Rio Grande somos abordados pelos empresários, seja na Fiergues, seja em outras entidades, de que a indústria está padecendo, que ela precisa de apoio. E todas essas coisas têm reflexo sim nas comunidades, como você disse, colega deputado Stedley, das prefeituras. Como é que alguém vai se animar a ser prefeito sabendo que a receita está diminuindo? Então, acho que tudo isso tem que ser debatido com mais força aqui nessa casa, o pacto federativo, a reforma tributária, o desenvolvimento do nosso país. Não podemos apostar só na especulação, pagar uma taxa Selic de 14%. Um país para crescer é com trabalho, com geração de emprego, com geração de renda, com o fortalecimento das entidades, das instituições. Parabéns, deputado Stedley, que vem lá do Rio Grande do Sul e que traz esse tema tão importante para nós todos, gaúchos do Brasil inteiro, dessa discussão aqui em plenário. Parabéns. Eu que agradeço ao deputado Heitor, deputado Gilberto. Deputado Stedley, primeiro quero parabenizá-lo pelo discurso de Vossa Excelência. Segundo, Vossa Excelência traça um perfil, mostra realmente o Brasil real que nós estamos vivendo. Nós, infelizmente, não estamos vivendo mais um Brasil que cresce, um Brasil que, infelizmente, eu vejo, por exemplo, já disse algumas vezes aqui nessa tribuna, na minha cidade, por exemplo, São Paulo, a metade das lojas estão para vender, a outra metade está para alugar. A economia desaqueceu de forma muito rápida, as empresas estão fechando, a situação está ficando cada dia mais difícil. Porém, deputado Stedley, tem uma coisa que poucos aqui têm observado, que eu acho que a discussão, ela teria que ser por essa direção. Talvez a discussão hoje esteja um pouco rasa, não é o caso do assunto de Vossa Excelência, mas, por exemplo, hoje nós temos um problema de dívida interna. A nossa dívida interna cresceu quase 700 bilhões em pouco mais de um ano. Portanto, essa dívida interna, na hora que ela vai crescendo, nós vamos precisar pegar mais dinheiro de impostos para pagar juros. Portanto, a última auditoria de uma dívida interna nesse país foi em 1931 com Getúlio Vargas. Por que nós não abrirmos uma grande discussão nessa casa para
para trazermos uma grande discussão, para vermos onde é que está indo o nosso dinheiro da dívida. O dinheiro está indo para a mão dos banqueiros, ninguém sabe hoje quem são os credores do Brasil, isso é uma verdadeira confusão. Então vamos tentar salvar essa pátria, mas inicialmente, vendo para quem devemos, vamos reduzir essa dívida, vamos questionar os credores e vamos a partir daí ver se esse país volta a crescer, porque independente de ser PT, PSDB, PMDB, qualquer outro partido, o que o país precisa é crescer, o que o país precisa é gerar empregos, o que o país precisa é voltar a se desenvolver, porque nós temos 1,5 milhão de jovens que chegam no mercado de trabalho a cada ano e que precisam de uma oportunidade de emprego, que além deles não terem, nós estamos perdendo o emprego do outro lado. Portanto, aqui não é nenhuma crítica a nenhum governo, não é nenhuma crítica a uma forma de governo, mas é uma crítica nesse momento àqueles que infelizmente não querem fazer auditoria da dívida pública, e nós estamos sempre pregando auditoria já na dívida pública para ver quanto devemos e como podemos pagar. Muito obrigado. É importante, mais uma vez, ressaltar quantos bancos ganharam e quantos eles estão se beneficiando com a dívida do Brasil, com a crise brasileira. Edmilson tinha pedido, Edmilson Rodrigues do Pará, grande amigo. Deputado José Stedley, parabéns pelo pronunciamento. É uma reflexão sobre o Brasil e sobre o futuro, uma visão global de enfrentamento da crise que é estrutural, e há de se querer mudar para que se consiga mudar, e há de se ter projeto de nação, projeto soberano de nação. Me parece que o grande drama do atual governo e a presidente Dilma é que está contente com a hegemonia existente. Então não há projeto contra-hegemônico. É como se não fosse possível mudar o estado de coisa. Então se vê um país continental como o nosso, camponeses morrendo, indígenas sendo alvo de conflito, quando nós poderíamos efetivamente ter este território como um abrigo do nosso povo. Inclusive uma possibilidade enorme de conciliação de vários interesses, desde o produtor rural, do pequeno, do grande produtor, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas. Infelizmente, por falta de um projeto mais claro, nós vivemos o aprofundamento de uma crise que não é só financeira. Então fico feliz de ouvir nesse debate, por exemplo, a importância do enfrentamento do tema da dívida pública. Eu sou autor, em nome do pessoal, da emenda que foi aceita pelo Zeca Dirceu, o plano plurianual aprovado ali por acordo e unanimidade aqui, previu, depois de 28 anos de aprovada a Constituição, a auditoria da dívida para cumprir a Constituição. E infelizmente a presidente veta, mostrando que o capital financeiro realmente manda e desmanda nesse país. E eu queria então agradecer, apenas dando uma informação, que na aldeia Taquara, no município de Juti, no Mato Grosso do Sul, possivelmente amanhã haverá uma ação baseada na justiça de reintegração de posse, e os índios Guarani Kaiowá devem resistir. No dia 31 de janeiro houve incêndio de várias cabanas indígenas. A possibilidade de conflito é enorme, e o apelo é que a Polícia Federal, já fiz por ofício isso, esteja presente para evitar violência, mais violência contra os povos indígenas. Parabéns, deputado. Obrigado, Edmilson. Eu queria voltar rapidamente, porque quem circula o Brasil como a gente circula, eu não faltei ano passado nenhuma sessão dessa casa. Fui um dos 19 deputados que vieram em todas as sessões, participei de mais de 300 reuniões de comissões, e mesmo assim, todo final de semana, sempre quando eu posso, estou junto da minha base, e é aí que eu ouço problemas, e que a gente passa por cima como se não é problema nosso. O problema dos caminhoneiros do nosso país, meus amigos. A maior parte dos pequenos caminhoneiros do nosso país venderam a sua pequena terra, quase metade deles eram agricultores, para comprar um caminhão buscando uma vida melhor. Hoje, eles não conseguem nem vender o caminhão e nem pagar o caminhão. Uma situação de extrema dificuldade, que esse setor que trabalha desse domingo a domingo, com chuva, com sol, com frio, com calor, eles merecem sim o nosso respeito. E outro setor que a gente convive muito, setor dos aposentados. Tem gente, meus amigos, que se aposentou com 10 salários mínimos. E tem gente que, mesmo tendo se aposentado, com a perda que teve, hoje gasta tudo que ganha com remédios. E o Brasil desrespeita essas pessoas.
Nós não tratamos dignamente os aposentados do nosso país. Nós precisamos encontrar uma solução de um reajuste digno do salário dos aposentados, dos proventos dos aposentados, para que eles possam ter. Não adianta viver mais se tu não tem vida digna. As pessoas dizem, o idoso do nosso país está aumentando a média de idade de vida. Mas que adianta viver se tu não consegue sobreviver de maneira digna? Nós precisamos sim dar um reajuste digno para os aposentados. Mas eu queria também aproveitar, meus amigos, minhas amigas, para dizer que eu esperava do atual governo uma luta maior para preservar os bens públicos. O que foi feito com a Petrobras no nosso país, e eu não vou nem entrar nos casos de corrupção, do Lava Jato, porque isso a gente debate todo dia aqui. Mas eu só queria lembrar que eu não esperava que o governo brasileiro, deputado Edmilson, fosse fazer o que fez com o leilão de Libras. Imagina tu fazer um leilão lá na tua cidade, o senhor que foi prefeito, fui prefeito, na sua igreja, fazer um leilão de uma torta na hora da igreja, na missa e tal, porque ia leiloar para ajudar a comunidade, e só uma pessoa participa do leilão. Foi isso que aconteceu no Brasil. Uma proposta apenas, e não foi cancelado o leilão. Depois compraram uma Passadina nos Estados Unidos com valor 10 vezes maior do valor real. Aí alguns dizem, não, mas o governo estava percebendo que ia ser valorizado o preço do petróleo, que a Passadina ia valer bem mais e tal. Mas então você chega pro vendedor que quer te vender um terreno que vale 50 mil, diz, não, eu vou te pagar 500 mil, porque sei que seu terreno no futuro vai valer mais. Que é isso que aconteceu no país. Então, meus amigos, sem contar que foi feito com os Correios, que o governo poderia ter feito para preservar esse negócio que aconteceu no Postales dos Correios. As pessoas vão pagar mais de 10% ao mês, o trabalhador, só para salvar o sistema de previdência que foi esfacelado. Mas aí diz, o culpado é o governo, o PT? Não, isso aí já vem de trás, mas não fez nada para impedir. Estão vendo que estão sucateando, estão vendo que estão quebrando, não faz nada para impedir. O que se percebe, o que a gente sente, o que parece, é que o governo queria privatizar os dois, tanto a Petrobras quanto o Correio. E não é a nossa opinião. Acho que tanto os Correios quanto a Petrobras são importantes para a nossa nação, para os trabalhadores brasileiros, para o povo brasileiro. Queria também aproveitar essa oportunidade do meu grande expediente e dizer para todos que eu vou continuar nesse ano presidindo a Frente Parlamentar em defesa da indústria aeronáutica e espacial, que é um setor importante da nossa nação, que ainda gera empregos. Esse setor emprega mais de 10 mil engenheiros no país e que precisa de investimentos. Ele não precisa de ajuda nenhuma, precisa de linha de crédito para exportar bens que o Brasil está produzindo aqui. Vou continuar lutando pelo futebol feminino, que é um setor importante do esporte da nação, quanto o governo federal, através do Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Correios, etc., financia só o futebol masculino, porque não usa, e temos um projeto aqui que garanta o mínimo de recursos, de quando um banco público financiar um futebol masculino, que uma parte desse recurso, 2%, 5%, que for, vá também para financiar o futebol feminino do nosso país, que certamente é o segundo esporte com o maior número de praticantes da nossa nação. E também a frente parlamentar que eu presido da leitura e das bibliotecas. Não tem solução para o nosso país sem o envolvimento e a democracia no nosso país, sem que os jovens e a população participem. E só vai participar se conhecer. E só vai conhecer se estudar, se ler. Hoje nós temos 2/3 da população, Gilberto, caro Gilberto, parabéns pela sua presidência, que não sabem ler. As pessoas sabem ler, mas não entendem. 2/3, cada 3 brasileiros que a gente olha na rua, 2, não adianta tu dar um texto para ler, por mais simples que for, ele não vai entender. Então nós precisamos resolver isso, porque quando o povo saber ler, entender, estudar, não vai acontecer o que está acontecendo hoje no Brasil. Por isso eu vou continuar essa luta importante para fortalecer a educação, para fortalecer a leitura, para fortalecer
todos os investimentos tão necessários nesse setor importante, fundamental para o futuro da nossa nação. Sem contar a importância da luta para mais investimentos em segurança e saúde no nosso país. Muito obrigado pela atenção de todos.